os números me ajudam a enxergar padrões nos sistemas que eu estou observando, sabe? Eu acho que a melhor forma de você enxergar padrões de funcionamento de um sistema é tendo os números dele, né? E esses padrões é que te ajudam a ter os insights do que fazer, ou ter ou reconhecer que o que você fez deu resultado, né? Isso aí eu acho que a primeira grande aprendizado aí que a gente tem que ter é que a gente está cercado de sistemas que tem um funcionamento recorrente. Esse funcionamento recorrente ele gera padrões e a gente consegue captar esses padrões nos números e usar os números para ter a sacada do que fazer. E aí, assim, a minha pergunta que eu queria fazer para você é: o que as pessoas têm que pôr na cabeça com relação ao propósito das métricas, né? Qual é o ponto de partida? Para que a gente vai fazer medições? Qual é o mindset que a pessoa tem que ter para começar, né, a usar as métricas de uma maneira inteligente? Diz aí para a gente, Vitor. Legal, legal. Essa é uma provocação que eu sempre gosto de fazer, Alisson, assim, nos workshops que eu acabo fazendo, em palestras e tudo mais, que é entender a motivação, né? O porquê que você está medindo. E eu acho que, assim, eu gosto de discutir um pouco o que você não deve buscar dentro dos números. Eu acho que essa é uma primeira discussão que eu gosto de ter. Uma das coisas que eu sempre sugiro para as pessoas não acharem que uma métrica ela tem que ser algo determinístico. Isso quer dizer, se você está querendo trabalhar dentro de uma ideia onde você vai saber um prazo exato, aí eu acho que a métrica talvez ela não vá ser muito positiva, ainda mais dentro de uma questão de variabilidade vai existir. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente está dizendo que podem existir demandas simples, demandas complexas, e isso acaba passando por dentro de um fluxo. E o que é simples e complexo, ele vai variar durante o tempo, porque às vezes dentro do seu sistema de trabalho do time pode existir algum tipo de evento que vai fazer com que demandas que antes eram simples, elas se tornem complexas, seja por conta de fatores externos, fatores internos, enfim. Então eu falo assim, buscou exatidão, medir, talvez a métrica talvez ela não vá ser útil. Então eu digo para as pessoas assim, ao invés da precisão, busque tendências, porque é a partir delas que você vai conseguir entender, vai conseguir compreender um comportamento e vai conseguir refletir em cima daquilo que está acontecendo. Seja um comportamento desejado, isso quer dizer, poxa, eu fiz uma série de melhorias dentro do meu fluxo de trabalho e isso fez com que, por exemplo, o tempo que as demandas elas levavam para serem completadas, ele diminuiu. Seja para avaliar também que existe algo que não está muito bem e a saúde do seu processo não está muito boa. Então você precisa atuar ali, precisa melhorar, mas a tendência ela está dizendo que você está tendo esse tipo de variabilidade, o seu sistema de fato ele não está conseguindo entregar dentro daquilo que você acredita que seja um tempo, por exemplo, interessante para o seu negócio responder a uma mudança de mercado, coisas do tipo. Então, acho que esse primeiro sentido, não buscar exatidão, mas sim buscar uma tendência, é uma coisa que eu acho que é importante quando eu estiver pensando em medir. Outra coisa que eu gosto também de dizer com relação à métrica é número sem contexto é apenas um número. Então, antes de você, por exemplo, qualquer tipo de medida, qualquer tipo de métrica, você precisa entender quais são, o que aquele número, em que contexto aquele número está. Quem são as pessoas, por exemplo, que estão dentro daquele time, qual é a natureza das demandas que acabam passando por dentro daquele time, qual que é a situação, porque só assim você vai conseguir fazer uma interpretação. Mesmo a gente sabendo que interpretação tem o viés de quem está enxergando aquele número. Então, eu acho que esse é um ponto interessante também, entender o contexto. Se você não tiver isso dentro da sua cabeça, provavelmente você vai acabar tomando, você vai se precipitar na análise que você vai estar fazendo em cima daquele número, aquela métrica ela não vai ser tão útil como ela poderia. Um outro motivo, né, o porquê medir, a métrica ela tem que ter um caráter de melhoria contínua. Pela essência, quando você começa a medir, começa a divulgar, e aí eu acho que também é uma outra característica da importância de você ter uma métrica que é dar visibilidade ao seu sistema de trabalho, é você conseguir entendendo aquilo que está acontecendo através daquele número, propor melhorias. Então, hoje em dia, as retrospectivas que eu tenho rodado como facilitador, eu sempre tento levar para as equipes uma ideia de, poxa, pessoal, olha,
vamos aqui entender como está o nosso comportamento, nosso sistema de trabalho, através, por exemplo, de uma métrica bem simples, que é o lead time, e em cima do lead time, das coisas que passaram por dentro, né, desse nosso fluxo nos últimos dias, a gente conseguir entender, puxa, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa refinar, quais são os pontos que a gente está identificando que, de fato, estão fazendo com que o lead time ele tenha esse tipo de comportamento. Então, eu acho que um ponto importante da métrica, o porquê medir, é propor essa questão de melhoria contínua. Outra característica que eu também gosto de trazer do porquê medir, stakeholders, eles sempre acabam vindo com aquela pergunta mágica, que é quando você vai me entregar isso. Então, a carga de previsibilidade, ela acaba sendo, de alguma forma, colocada pelas pessoas que estão em volta desse universo de desenvolvimento de software, porque elas, de alguma forma, precisam responder, seja para um grande patrocinador do projeto, seja para o próprio cliente, usuário final, quando, por exemplo, uma funcionalidade ela vai estar disponível, quando aquele recurso ele vai estar que ele vai ter sido construído, quando ele vai ter sido terminado. Então, eu acho que a previsibilidade, você só consegue, de alguma forma, diminuir um pouco a incerteza com relação a uma estimativa quando você tem um histórico passado. E eu acho que aí entra uma característica importante do porquê medir. Se você quer fazer projeções que sejam realistas e condizentes com aquele ambiente que você está, você precisa ter essa base, para, em cima dessa base, entender também esses padrões, esses comportamentos do seu sistema, da capacidade de entrega, e a partir desse padrão, você fazer uma projeção, dizendo, olha, eu tenho tantos por cento de chance de entregar dentro desse prazo, baseado naquilo que nós já entregamos. Então, para ter um poder maior, um poder mais preditivo dentro daquilo que você está estimando, ter a métrica é um bom motivador. Você, sem ser um histórico, você provavelmente fará estimativas ali que podem não ser muito realistas.